Vamos? Bom dia a todos. Sejamos bem-vindos a esta sala virtual em que temos a oportunidade nesta manhã de receber nosso amigo José Gentil, em que fará uma exposição acreditando a nós, nós nos acreditando, que muito agregará os nossos conhecimentos. Vamos então, abraçando os amigos da espiritualidade que se fazem presentes. Chegamos a Jesus, nosso Mestre, pedindo a Ele que nos ampare e derrame as suas bênçãos, a fim de que possamos assimilar todas as informações que iremos receber nesta manhã. Que Ele envolva em tua luz o nosso palestrante de hoje, José Gentil. Que assim seja, Jesus. Que assim seja. Gentil, é todo seu. Obrigado, Zibério. Bom, então, bom dia a todos. É com muita alegria que estamos aqui novamente para mais esse estudo, que, como a Zibéria disse, sempre agrega, né? Sempre é importante para todos nós. Lembrando, como a gente sempre faz, que trazemos alguns apontamentos, né? Sem a intenção de dizer verdades imutáveis, né? Mas, assim, é um material importante para a nossa meditação a respeito do tema. Eu já vou fazer a projeção do material e a gente vai conversando a respeito. Então, a questão que é o tema do nosso estudo de hoje, existem mortes prematuras? E eu trouxe inicialmente a imagem de Jesus com a sua vitória sobre a morte física, lembrando esse momento triste da humanidade, porque demonstra a nossa inferioridade de sentimentos e mostra a grandeza de Jesus diante de tudo isso, mas já vale para nossa meditação essa imagem. Jesus desencarnou no mundo com 33 anos. No caso dele, foi uma morte prematura ou não? Vamos falar um pouco a respeito e depois, no final, a gente vai concluir a respeito disso tudo. Prematuro é tudo aquilo que chega antes do tempo normal. No exemplo, a criança que nasce prematura, ela nasce antes do tempo previsto. A morte prematura é, portanto, a desencarnação ocorrida antes do tempo previsto no nosso planejamento reencarnatório. Porque para considerarmos algo prematuro ou não, temos que ter um ponto um marco, né, no tempo, alguma coisa em que possamos nos referenciar. Então, morte prematura é toda aquela que vem antes do tempo previsto. André Luiz, no livro Nosso Lar, nos traz informações extremamente importantes para o nosso entendimento maior. Ele menciona que a grande maioria dos encarnados desencarnam antes da hora, porque trazemos em nosso planejamento reencarnatório para a Terra a previsão aproximada do tempo que ficaremos no mundo em aprendizado constante. Mas a grande maioria de nós, pelos abusos cometidos, desgastamos o nosso instrumento físico, o nosso corpo, provocando o nosso desencarne antes da hora. A grande maioria, segundo eles. Para os que não acontece essa situação, ele chama de completista. Então, portanto, completista, conforme ele fala, é muito raro,
são aqueles espíritos que encarnam no mundo e aproveitam integralmente as experiências humanas, estagiando na carne pelo tempo que lhes foi concedido, segundo o seu planejamento reencarnatório. É aquele que vem e aproveita as oportunidades e não comete excessos que prejudicam o seu tempo de permanência na Terra. E volta para o mundo espiritual e é recebido como um grande vitorioso, porque é raro, né? Depende de um grande controle nosso, não somente das questões físicas, alimentação, exercícios físicos e tudo mais, mas principalmente um controle emocional, porque sabemos que é a nossa mente o maior motivo da nossa doença, o maior motivo do nosso desequilíbrio, e é a nossa mente que quase sempre provoca um desencarne antes do tempo. Segundo o material da Federação Espírita Brasileira, e nesse sentido ela é copiada pelas demais casas espíritas, as principais mortes prematuras são o aborto, a desencarnação de crianças, o suicídio e a eutanásia. E diante desse material, proponho a todos uma meditação, porque quem me conhece sabe que em tudo a gente sempre pretende fazer um aprofundamento do estudo para o nosso entendimento maior. Então, o que nós propomos na manhã de hoje é essa questão: existem realmente mortes prematuras? Ou isso seria alguma coisa que não a morte prematura? Porque vamos lembrar aquilo que trouxemos de início. Prematura é tudo aquilo que vem antes do tempo previsto. E, portanto, essas situações só seriam prematuras, né, advindo num momento anterior a um momento previsto necessariamente. Mas a gente vai tratar de caso a caso, falar um pouco a respeito, porque é isso que faz todas as palestras, enfim, os estudos que falam a respeito das mortes prematuras. Vamos falar um pouquinho sobre eles e depois, no final, vamos tentar concluir o que disso é realmente morte prematura e o que não. Sabemos já de início que tudo depende de um ponto de vista e, portanto, nada pode ser considerado regra. Aliás, no Espiritismo, tendo em vista o nosso ponto de evolução, o nosso momento evolutivo, a gente não pode criar regra para nada. Não se pode dizer que algo é uma verdade imutável, porque nós ainda não somos detentores de toda a verdade. Somos espíritos em evolução, em aprendizado constante. E, portanto, nossa verdade se altera de acordo com o nosso conjunto de conhecimento que vai crescendo dia a dia de acordo com a nossa vontade. Tratando um pouco, como eu falei, daqueles motivos de morte prematura indicados, o primeiro é o aborto. O aborto é a interrupção da gravidez com a consequente morte do feto. No Livro dos Espíritos, na questão 358, os Espíritos mencionam que há crime toda vez que transgredis as leis de Deus. Uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Portanto, vejam que os espíritos, na questão do aborto, eles mencionam que o grande complicador, o grande mal, não é necessariamente a destruição do corpo físico pelo simples fato em si,
porque, né, há a possibilidade sempre de o espírito retomar um outro corpo. A grande questão é que a mãe ou a outra pessoa que provoca a morte do corpo do feto antes do nascimento, ela está impedindo uma oportunidade. Ela está criando um impedimento do retorno desse espírito às experiências físicas que poderão trazer a ele um avanço, uma melhoria no seu estado. Os espíritos, ao tratar da questão do corpo físico, a gente observa que o nosso ponto de vista é limitado ao que sentimos ao nosso redor. Os espíritos sempre estão menos preocupados com o corpo físico do que com o espírito. Em tudo se analisa o que vai ser prejudicial ou não para o espírito, porque o corpo físico, ele é, para nós, extremamente importante, mas mera vestimenta do espírito. O que importa de fato é o espírito. E por isso algumas pessoas não entendem a justiça de Deus, dizendo: Deus não pode nos amar porque nos impõe a doença física. Deus não nos ama porque permite as tragédias que vemos hoje em dia. Mas vejam que qual aconteceu a Jesus, que nos deu esse ensino maravilhoso no seu evangelho. A morte, ela marca o corpo, igual se fosse uma situação qualquer que nos rasga a roupa. Mas o espírito está integral, o espírito está pleno. E é o espírito que Deus observa nessas situações. Porque quem é o filho de Deus? Não a vestimenta, não a roupa, mas o ser, o espírito, né? E, portanto, é analisado na nossa culpa as oportunidades que a gente impede aquele espírito de avançar ou não. E a responsabilidade, evidentemente, tem sempre o tamanho do nosso conhecimento. A gente sempre vai responder de acordo com o que já sabemos a respeito da lei de Deus. Mas no aborto, e isso é muito importante, existe um ato equivocado. Não é nossa intenção hoje adentrar essa questão, né? Mas o que é muito importante para todos, não julgar, porque a gente não sabe os motivos que levam a pessoa a praticar determinados atos. E se praticamos, o importante é sempre lembrar do ensinamento que Pedro nos traz em sua carta, quando diz: tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Em todas as situações da nossa vida, se achamos, fizemos algo de errado, e às vezes a gente se martiriza, e nisso acaba com a oportunidade do nosso crescimento no mundo, pelo remorso, pelo arrependimento. Sempre que a gente faz alguma coisa de errado, a gente tem que pensar que está em minhas mãos começar o resgate disso hoje mesmo. No caso, se eu não posso, porque o feto faleceu, se eu não posso fazer o bem a ele, eu posso procurar as outras crianças abandonadas no mundo e auxiliá-las em nome desse amor que devo àquele ser que eu impedi a vinda ao mundo. Então, se o arrependimento me consome, eu devo procurar no amor ao próximo o resgate necessário dessa culpa. E dessa forma seguir o meu caminho, compreendendo que os erros fazem parte do nosso processo de aprendizado. Os tipos de aborto, apenas para a nossa cultura, né? E vamos falando um pouquinho a respeito do que a doutrina nos fala, nós temos o aborto provocado pela gestante ou terceiro, que é o ato de vontade deliberada.
O aborto necessário, pela nossa legislação, é aquele aborto praticado quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. E no Livro dos Espíritos, na questão 359, os Espíritos falam exatamente isso, que numa situação de risco, temos que dar primazia para o ser que já existe, em detrimento daquele que ainda não existe. Então, se correm riscos a mãe e o feto, é necessário dar proteção à mãe e praticar o aborto, porque a vida dela, nesse momento, é mais importante. Segundo os espíritos nos falam, e a legislação humana nossa já alcança. Existe também o que o direito, né, humano fala e chama de aborto eugênico. Esse aborto eugênico é aquele autorizado quando o feto demonstra ter defeitos físicos, mentais ou anomalias que impedirão o pleno desenvolvimento do ser nascendo. E também no caso de gravidez resultante de estupro. Atualmente, a nossa legislação está autorizando, nesses casos, e depende de caso a caso também, né, lógico, mas pode ser autorizado o aborto. Vejam que aqui, diferente do que a doutrina espírita fala no caso anterior, que no caso anterior a doutrina espírita fala que pode ser feito o aborto se a vida da mãe estiver correndo risco. Aqui a doutrina espírita ela é contra. É lógico que a mãe, no caso, ela foi tremendamente agredida no seu sentimento, no exemplo, no caso do estupro. Mas os espíritos pedem, né, num excesso, numa demonstração de amor, que ela procure controlar esse sentimento que a leva a repelir o ser que cresce dentro dela, em nome do amor, né? Em nome do bem que ela pode estar praticando para aquele ser que vai nascer e que não tem necessariamente culpa do que fizeram para ela. E no caso dos defeitos físicos, mentais ou anomalias também, a doutrina espírita fala que a gente não conhece a importância que tem, em alguns casos, o nascimento daqueles espíritos que trazem o seu perispírito, às vezes estrangulado pelas culpas do passado, deformado, e que encontra nesse novo corpo informação, embora deficiente, o necessário para prosseguir no seu caminho de evolução. Portanto, os espíritos mencionam que, nesses casos, devemos evitar o aborto. E o caso do aborto natural ou espontâneo, que são aqueles casos em que, independente da vontade da gestante ou de terceiros, quer dizer, ninguém faz nada, o aborto ocorre de forma natural. Aqui, quase sempre, o que temos vejam, não há como criar uma regra. A vida é muito complexa, né? Mas quase sempre a gente tem aqui uma prova para os pais, dependendo do que pediram, eles podem ter essa oportunidade de trabalhar o seu sentimento diante do desejo de ter filhos e não poderem. E também pode ser uma prova para o próprio espírito reencarnante que, em experiências passadas, não deu o devido valor à sua oportunidade física e hoje tenta voltar e não consegue. Algumas vezes a gente sabe que o corpo, o feto, né, o corpo em formação, não tem necessariamente um espírito ligado a ele. Às vezes esse corpo em formação surge da concepção normal que conhecemos
e ele começa a multiplicação das células, mas nele não existe um molde ligado, não existe o perispírito ligado. E, portanto, normalmente, em torno até 2 meses, esse corpo ele para de crescer, porque não tem molde, né? Então ocorre o aborto natural nesse comecinho de gravidez em que necessariamente não tem um espírito ligado a esse feto em formação. Mas vejam, dessas questões que é difícil a gente dizer nisso o que é prematuro ou o que não é. Evidentemente que tudo o que é provocado pelo um ato de terceiro, ele mostra uma vontade deliberada. No caso mesmo aqui, no aborto provocado, a mãe ou um terceiro deliberou matar o feto. Quando é de terceiro, principalmente, entram questões filosóficas mais aprofundadas, porque às vezes, no seu planejamento reencarnatório, o espírito pediu para ressurgir num meio de pessoas ainda ignorantes de algumas verdades evangélicas que levam a uma dificuldade no momento, no caso, da gravidez, né? Fazendo o aborto forçado na pessoa, sem a vontade dela, mas que necessariamente era um gênero de prova previsto, porque a gente não sabe das necessidades desse espírito. Vejam nessa meditação que todas as situações da nossa vida merecem um aprofundamento que necessariamente não encontra hoje uma solução que preencha todas as nossas dúvidas, porque a gente não tem consciência da verdade total. E quando a gente analisa um fato acontecido, a gente não consegue vislumbrar hoje todo o passado que secundou esse ato, né? Eu recordo de uma situação no livro do André Luiz, Sexo e Destino, em que os próprios mentores que estavam com ele auxiliando uma determinada família no Rio de Janeiro, ficaram perturbados com a sucessão de acontecimentos que eles não estavam prevendo. Eles viram aproximarem-se pessoas que eles pensavam por que elas estão se aproximando e não sabiam entender os motivos dessa aproximação. Consultando os arquivos do mundo espiritual, eles perceberam que muito lá atrás esses espíritos se conheceram, se relacionaram, se prejudicaram e muita coisa aconteceu depois, eles se distanciaram, mas este era um momento em que Deus os estava atraindo novamente para os acertos necessários. Então, a nossa visão, o nosso ponto de vista ainda é muito precário para entender muita coisa que nos acontece. Por isso, a necessidade de sempre deixarmos nas mãos de Deus aquilo tudo que a gente não consegue compreender, tendo como base a certeza de que Deus é justo e nos ama. E todas as situações, elas certamente têm uma explicação muito razoável nos planos de Deus. Mas avançando, a gente vai tratar um pouquinho da desencarnação de crianças, que também é considerado uma morte prematura. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, esse espírito, Sansão, ele menciona que a desencarnação das crianças, vista pelo ponto de vista humana, é uma tragédia terrível. Mas eles mencionam, os espíritos, que quase sempre a desencarnação de crianças é uma grande prova para os pais, porque são os pais que têm, nesse momento, que conviver com essa perda
e demonstrar, nesse momento difícil da vida, a plena confiança em Deus, a fé. E é difícil para quem não passou por essa situação pedir aos pais que tiveram essa perda na vida que tenham fé, que tenham confiança em Deus, que demonstrem essa fé na sua vida, porque é uma dor e necessariamente toda dificuldade é uma prova difícil para nós. E quanto mais difícil, é uma prova maior, demonstrando que o nosso espírito ainda não está preparado na superação daquilo e tem que se preparar. Quando a prova é mais fácil, quer dizer, quando aquelas pessoas, porque sempre é terrível, mas quando conseguem superar mais facilmente a perda, é porque os seus espíritos já possuem aquele preparo maior, já tem uma visão diferenciada da vida. O espírito, ele não é insensível à dor, ele sente, ele sofre, ele chora, mas já tem uma compreensão diferenciada das coisas. E principalmente sabemos que a morte é uma ilusão, não há uma perda, há um distanciamento extremamente provisório. Nesse capítulo que eu relatei, esse espírito Samson, ele diz: humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima da terra-terra, do terra-terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal, a sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que a vez de avaliar a justiça divina pela vossa? E essa é a questão. A gente sempre quer explicar as coisas de acordo com o nosso ponto de vista. E aí a gente erra. Porque a gente tem que entender que todos, inclusive nós, estamos inseridos num plano maior, que é o plano de Deus. E com esse ponto de vista enxergar as coisas. E aquilo que não compreendemos, tenham a certeza, Deus compreende e está olhando por nós. Mas na questão das mortes de crianças, dos mais jovens, é uma prova difícil para o pai, ou como falam os espíritos, é um término de resgate para o espírito. É para os espíritos que desencarnam nessa fase juvenil, nessa fase infantil, apenas aquele resto de prova que ele precisava num determinado sentido. Porque quase sempre o espírito que desencarna criança, ele volta para o plano espiritual e, baseado naquele resto, né, de resgate, ele planeja uma nova vida. Curiosamente, apenas para a nossa cultura, normalmente espíritos que desencarnam na fase infantil, juvenil, não têm um planejamento reencarnatório elaborado. Eles vêm apenas com a determinação do prazo, né, da vida mais curto. E por quê? Porque ele não... essa vida serve, como dissemos, apenas para ou a prova para os pais, ou um término, alguma coisa que vai se fechar para eles poderem daí voltar no mundo espiritual, fazer um novo planejamento reencarnatório daí completo, visando o bem dele e do seu grupo de entes amados, tá? Mas até tem um livro de André Luiz, e eu sempre gosto de dizer de André Luiz, porque eu acho que os exemplos dele são muito importantes para todos nós. Se eu não me engano, é No Mundo Maior, que menciona um casal que teve um primeiro filho que desencarnou ainda bebê. Daí o segundo filho que desencarnou também na fase infantil, afogado. E, se eu não me engano, teve uma terceira desencarnação na fase infantil. E por quê? Esse espírito era, no passado, um suicida.
que estava nessas encarnações curtas apenas reorganizando seu equilíbrio perispiritual para poder, como menciona os mentores do André Luiz na ocasião, voltar ao mundo espiritual e aí sim fazer um planejamento reencarnatório completo e dar prosseguimento à sua caminhada evolutiva. Que essa caminhada evolutiva, às vezes, a gente tem que parar, resolver alguma coisa que está impedindo, que está atrapalhando, e depois prosseguir, que é o que normalmente se faz nesses casos. Olha o que esse espírito nos fala. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício. Quando a gente vê falar isso, alguma coisa mexe dentro da gente, porque o nosso ponto de vista é outro. A nossa crença ainda é outra, totalmente focada, às vezes, na vida material. A gente tem que se convencer ainda de muita coisa que o Espiritismo nos traz, que a gente sabe, a gente conhece, mas a gente ainda não é convencido disso. Uma delas é essa grande verdade que todos sabemos, que somos espíritos numa experiência física. Os momentos de dificuldade a gente mostra que ainda não está convencido suficientemente disso, né? Mas ele fala que a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Portanto, a gente poderia pensar, mas esse espírito que morre na fase infantil, não seria jamais justo ele permanecer por mais tempo? Deus, dentro do seu possível, ele só nos envia as experiências da vida física no momento da nossa exata necessidade e de acordo com as provas indicadas para o nosso burilamento, para o nosso crescimento espiritual. Mas a gente não fica aqui à toa, porque é perigoso estar na Terra encarnado. Como ele fala aqui, são muitas seduções que às vezes nos põem a perder. Então, em algumas ocasiões, Deus prefere que a gente retorne antes para não se perder. E ele até prossegue nessa mensagem dizendo, quase sempre a gente se entristece com a morte prematura, dizendo, né, do futuro brilhante que esse ser poderia ter na Terra. Mas quem pode garantir que ele teria esse futuro brilhante? Quem pode garantir que ele não se transviaria nos caminhos tortuosos da vida física? E, portanto, é complicado, é difícil estar encarnado na Terra. A gente sabe que é envolvido por muitas coisas que nos perturbam, às vezes, a exata compreensão do caminho a seguir. E se é possível, é melhor só vir com determinadas situações e provas pré-determinadas no momento que é importante para o nosso espírito superar aquelas situações. Quando não, é melhor ficar no plano espiritual, que na verdade é a nossa vida verdadeira. Então, quando Deus só permite que a gente fique aqui na Terra encarnado por mais tempo, quando Ele vê uma necessidade e um proveito nisso, né? Senão Ele tira, Ele leva de volta para o mundo espiritual, tá? A questão do suicídio, vejam que eu estou fazendo apenas alguns apontamentos, né, nessa matéria, apenas o necessário para a gente concluir a respeito do tema central proposto. O suicídio é o atentado contra a própria vida. Ele pode ser direto ou voluntário, que é quando a gente age com vontade, né, de
cessar a nossa vida, de nos matar, né? Ou ele pode ser indireto ou involuntário. Quando a gente vai se matando aos pouquinhos, ou até num ato único, mas sem a intenção de se matar. No exemplo, vícios, determinadas coisas que a gente faz que vão pouco a pouco desgastando o nosso corpo físico, ele leva a uma diminuição do tempo de duração do nosso corpo na Terra. Ele vai enfraquecendo, ele vai esgotando as energias vitais do corpo, até que chega um momento em que o corpo não tolera mais a vida e cessa o seu funcionamento. E também, vejam que nesse caso que eu falei, a gente age de forma inconsequente, né? De forma culpável, mas não quer se matar, né? Então é uma imprudência nossa, é uma culpa, mas a gente não quer a morte física, é que a gente acaba sendo descuidado. E também naquelas vezes que a gente, no exemplo, pega o nosso carro e sai por aí andando a 180 km por hora, acreditando na nossa perícia. A gente encontra um poste na frente e ali encontra a morte. É um suicídio, só que involuntário, porque necessariamente a gente não queria se matar, mas sabia que fazendo o que estamos fazendo, né, a gente poderia morrer. Então também é um suicídio. E há, nesse caso, a extinção da vida antes da hora prevista, por nossa culpa, né? A questão do suicídio, que o espiritismo é frontalmente contrário e os espíritos sempre nos levam a meditar a respeito, compreendendo que a gente não deve pensar nisso, né? Deve seguir corajosamente o caminho da vida, porque ele traz para o espírito dificuldades tremendas no mundo espiritual. No primeiro ponto, a gente sabe, como a gente já tem falado nas nossas aulas de mediunidade, né, que o corpo ele traz em si uma reserva de energia que serve para realmente segurar o espírito no corpo físico, né? E quando a gente tem uma morte brusca antes do tempo necessário, essa energia está intensa no nosso corpo e o espírito encontra com isso uma dificuldade em se desprender do corpo. Portanto, quase sempre, lembrem, não vamos criar regras. Quase sempre o espírito ele fica preso aos despojos mortais e ele assiste à deteriorização do corpo. E isso é terrível, né? E mesmo quando consegue se desprender do corpo físico, ele sofre uma perturbação tremenda e fica quase sempre perambulando ou nas zonas inferiores do mundo espiritual ou aqui na crosta terrestre, sem encontrar parada, até que tenha depurado aquela culpa, até que tenha se melhorado a sua compreensão, peça auxílio e seja socorrido. Mas não é regra. Exemplo disso que eu estou falando, no livro Nosso Lar tem um capítulo chamado O Fantasma de Francisco, que o espírito, já socorrido no mundo espiritual, ele tinha visões, está sendo perseguido por um fantasma. E é explicado ao André Luiz que, na verdade, ele não era perseguido por nenhum fantasma. Em alguns momentos, mesmo socorrido, já na colônia espiritual, em alguns momentos, ele tinha visões do corpo físico dele se deteriorando no túmulo. Porque ele era um jovem que, descuidado, ocasionou a morte por um acidente e ele queria de todo jeito voltar ao corpo. Então ele tentava levantar o corpo, ele não conseguia se desprender do corpo físico e ele assistiu
né, a deteriorização do corpo físico. Até que foi expulso dali pelo terror de ver aquilo acontecendo. Mas vejam que tempo depois ele ainda estava ligado ao corpo, porque ele sentia a presença do corpo naquele estado de deterioração. Mas não é regra, como nós falamos, e por isso, se temos entes amados nessa situação, sempre sem julgar a quem pratica o erro, que certamente vai lhe trazer experiências e será mais forte no futuro. A gente sabe também que em outras situações, espíritos suicidas são prontamente assistidos pela equipe espiritual e socorridos às colônias de auxílio, tá? Então não tem como criar uma regra. Os tipos de suicídio para a gente fazer a nossa meditação dentro do nosso tempo previsto aqui. O suicídio premeditado, né, que é aquele deliberado, é aquele em que a gente pensa, a vida está difícil, a minha desilusão é muito grande, eu não quero continuar e, né, toma a decisão de se matar. Esse é o premeditado. O suicídio por impulso, que é aquele que naquele momento de comoção, naquele momento de descontrole emocional, eu acabo praticando esse ato indevido, né? O suicídio por loucura é quando a gente tem uma deficiência mental que me leva a não ter a condição de raciocinar em torno do que é certo, do que não é certo. Nessa situação, o espírito pode se jogar no suicídio sem um razoável raciocínio de que está fazendo uma coisa errada, né? E o suicídio por obsessão, que é quando um espírito desencarnado se une a um espírito encarnado e começa a envolvê-lo, criando uma ideia que nele era inexistente, até que ele cede totalmente e acaba praticando o ato indevido. Deus, na sua justiça, sempre analisa a intenção em tudo. Ele consegue enxergar além das nossas aparências. Deus, na verdade, é o único que pode nos julgar, porque nos conhece por inteiro. E, por isso, o plano espiritual nos fala que o pior desses casos é necessariamente o suicídio premeditado, que é aquele que a gente, por própria conta, desiste da vida e se atira ao suicídio. Porque os demais, tanto no impulso, que também tem suas consequências, como nos outros, vejam que a participação racional do espírito é menor no ato cometido. Agora, no suicídio premeditado, de fato, a gente decide se matar. A gente desiste da vida. E isso tem as suas consequências porque é um ato de rebeldia contra a vontade de Deus, né? E, portanto, tem as suas consequências. Lembrando sempre que Deus não julga, né, da forma que a gente imagina. Deus não condena ninguém. Deus não pune ninguém. Ele criou uma legislação perfeita e essa lei que incide, né? Lei de ação e reação, de causa e consequência. O que eu pratico inevitavelmente traz uma consequência. Tá? Não é Deus nos julgando em cada ato e nos condenando a um suplício, tá bom? E quase sempre quem condena é a nossa própria consciência, a quem Deus delegou as funções de juiz. Sou eu mesmo que, de acordo com o meu grau já de entendimento, eu compreendo que o que eu fiz foi errado e procuro me acertar depois de superar aquela fase de arrependimento e de culpa, tá? Então, portanto,
os espíritos nos falam que o grande problema, né, o que nos leva realmente ao suicídio é a falta de fé, né? É a nossa falta de crença, é a nossa falta de religião, é a nossa falta de orientação em torno dos temas evangélicos. Porque quando a gente tem uma fé, mínima que seja, na existência de um Pai bondoso, na existência do mundo espiritual, a gente não comete isso, né? É aquela ideia que muitos insistem em cultivar da inexistência de algo mais. Aqueles que concentram toda a sua atenção na vida física, sem enxergar que existe a continuidade espiritual da vida. É a falta disso que leva a esse ato extremo. Porque por mais que a gente esteja em dificuldades, se a gente tem confiança, a gente se submete a, né, a essa vontade. A gente procura forças e luta contra o mal, sempre buscando encontrar uma solução, mas nunca desistindo da vida. Então a gente tem sempre, e ninguém pode dizer na vida, por mais que a gente se julgue hoje forte, ninguém pode dizer, né, desta água não beberei, né? Ninguém pode dizer, eu nunca farei tal coisa, porque a gente não se conhece submetido às diferentes situações da vida. Por isso, hoje já a gente tem que ter conosco essa meditação constante na bondade de Deus e na nossa confiança nele, procurando criar uma fortaleza que nos momentos difíceis podem ser o apoio necessário que nos impeça de praticar algo do qual nos arrependeremos depois. Tá? É sempre a questão do orar e vigiar, pedir a Deus a proteção e cuidar por nós, para que nenhum pensamento contrário à lei de Deus possa vir a macular, né, o teor dos nossos pensamentos. E quando a gente pensa nos suicidas, logo a gente pensa num lugar terrível, eles acorrentados ao sofrimento no mundo espiritual. E fazendo assim, a gente está fortalecendo a vibração nesse sentido, né? Quando a gente pensar nos sofredores, busquemos pensar neles sendo resgatados desse mal. Pensar neles tendo ressurgido a esperança nos seus corações. Porque o grande mal do suicida é perder a esperança. Eles, por se culparem muito pelo que fazem, eles acabam tendo a ideia que o suplício que sofrem é eterno. Então a gente tem que vibrar muita esperança em pensamento, enxergando a eles fortalecidos, com a decisão forte de superar o momento que eles estão vivenciando, né? E não pensar o mal. A gente não deve pensar o mal nunca. Quando vibrar por alguém, não pensar na situação difícil, pensar na solução. Enxergar a pessoa bem, enxergar a pessoa saudável, enxergar a pessoa iluminada, né? E a questão da eutanásia, que também é considerada uma morte prematura, a eutanásia significa apressar a morte do doente considerado incurável. E algumas pessoas podem pensar que, a pretexto do bem daquela pessoa que está sofrendo, devemos praticar a eutanásia. Mas vejam que esse pensamento ele é estranho a quem tem essa consciência de que existe um plano maior secundando os nossos atos na Terra. Esse pensamento é estranho. Ele é focado num ponto de vista totalmente material. Se a gente pensa que só existe essa vida física, se a pessoa está sofrendo e é considerável incurável, quer dizer, né, se a gente pensar dessa forma, se não tem nada depois a pessoa está sofrendo, eu cessar esse sofrimento, na verdade, seria um ato bom,
no pensamento estreito humano, mas não é. E no Evangelho, no capítulo 5, São Luís fala a respeito da licitude de abreviar a vida de um doente. É questionado a ele por Kardec. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústia, apressando-se-lhes o fim? E o Espírito responde: quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Na verdade, quando a gente decide matar alguém, a gente está se colocando no lugar de Deus, né? E quem nos dá esse direito de julgar? Não pode, continua o Espírito, não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? E a gente não vê isso acontecer todo dia? Pessoas num estado terminal, né, conseguirem se recuperar e às vezes terem depois disso ainda uma longa vida. E mesmo que não seja longa essa vida, que seja de apenas alguns minutos, os espíritos falam que a gente não conhece a importância desses minutos para o espírito. Às vezes esses minutos poupam ao espírito anos de sofrimento no mundo espiritual. Porque pensemos que se ele se culpa, se está arrependido, ou não está arrependido, mas se culpa, nesses minutos terminais da sua vida, se ele em prece fervorosa a Deus pede perdão pelo que fez, ele tem abreviado muito tempo de perturbação no mundo espiritual. Porque dele, naquele instante, ele se ligou ao plano espiritual maior. Porque entendam que em todas as situações da morte física, em todo tipo de desencarne, seja ela qual for, independente do motivo, a assistência espiritual promovida em nome do amor que Deus sente por nós é constante. Ela sempre está presente. No caso de suicídio, no caso de homicídio, tragédias, na morte de doentes, sempre existe uma equipe espiritual ali pronta para ajudar. O grande problema é que o desencarnante não consegue enxergar essa equipe. Vejam o caso de André Luiz, que após o seu desencarne, na cirurgia que se submeteu, ele se viu no umbral e andou perambulando pelo umbral durante 8 anos. Mas depois ficou sabendo que, durante todo esse tempo, Clarencio o visitava diariamente. Só que ele não enxergava, porque ele não estava na faixa vibracional. Ele não conseguia enxergar. No dia em que ele dobrou seu joelho, né, já vencido por aquela situação difícil, e orou de forma fervorosa a Deus pedindo ajuda, ele se elevou, se colocou no padrão vibratório necessário e enxergou Clarencio, que nunca o abandonou. E assim é em todos os motivos da nossa vida. A gente sofre porque, na verdade, não enxerga a assistência espiritual que está ao nosso lado. No momento do desencarne, o espírito não consegue enxergar. Se ele está na situação vibracional necessária, a equipe o retira, o leva à assistência. Mas se ele não está, a equipe não consegue fazer isso, né? E, portanto, ele fica preso às situações do mundo ou no umbral, que é o nosso depurador mental necessário. Mas esse amor está sempre presente. E, às vezes, é nesses últimos instantes da vida que o espírito consegue fazer essa ligação, que abrevia esse tempo de sofrimento no pós-morte, né? No pós-vida, na verdade, né? Na vida espiritual. Tá, então, a gente, na eutanásia, é
um crime, na verdade. Por mais que a gente tenha uma intenção boa, é um erro, porque você está se colocando, né, na condição de Deus e julgando o que é melhor para a pessoa, quando só Deus pode, nesse caso, julgar. Então, terminado esse estudo, né, simples que fizemos, a gente vai filosofar um pouquinho em torno do tema, né? Vejam, inicialmente uma questão para a gente pensar. De todos esses temas que normalmente são trazidos no estudo espírita a respeito das mortes prematuras, por que nenhum desses estudos inclui nessas mortes o homicídio, que a gente sabe que é um dos grandes motivos de desencarne na violência que a gente vive hoje em dia, né? Porque a gente aprende no Espiritismo que o espírito, quando vem para a vida, ele escolhe um gênero de provas. E às vezes o seu passado foi delituoso e ele, querendo resgatar esse passado, ele escolhe passar pelas situações que às vezes impôs aos outros e sentir, né, na própria carne o mal que praticou. E ele pede para voltar e passar por uma morte violenta. Ele pediu e, portanto, isso está previsto no seu planejamento reencarnatório. Se está previsto no planejamento reencarnatório, o homicídio que acontece, ele não é prematuro, porque ele não aconteceu antes da hora. Lembram aquela, né, regrinha que a gente criou, né? Prematuro é tudo o que acontece antes do tempo devido. Mas se estava previsto, no exemplo, que aos 50 anos de idade a pessoa iria passar por uma situação de violência e encontraria a morte, né, nas mãos de uma pessoa violenta, se estava previsto, não é prematuro. Veio no tempo devido, veio no tempo certinho que estava previsto no seu planejamento reencarnatório. E, portanto, o homicídio, ele não é considerado, na grande maioria dos casos, normalmente para não falar em regra, ele não é considerado morte prematura. Porque a gente sabe que é muito difícil pensar em acidentes nesse caso. Se uma pessoa aponta uma arma para você na rua, se não é para você morrer dessa forma, o plano espiritual, naquele exato momento em que a bala perfura o ar, né, vai na sua direção, ele te inspira a ideia de se jogar para o lado e a bala passa e não te acerta. Se o orientador da escola, meio maluco, decide ir lá na escola do Fraternidade mesmo, se eu decido, de repente, num dia ir lá na aula armado, penso, hoje eu vou matar todo mundo lá. Se você não é para desencarnar dessa forma, simplesmente naquele dia fura o pneu do seu carro e você não chega na hora, né? Ou se não é para ninguém morrer daquela forma, só eu que fiquei maluco pensando em fazer isso, acontece alguma coisa e eu não chego até lá. Mas acidentes, é complicado pensar em acidentes diante de um planejamento perfeito, que é a lei de Deus, que a gente ainda não consegue compreender. Então, o homicídio, ele não é considerado uma morte prematura, porque quase sempre, a gente tem que sempre usar o quase sempre para não criar regrinha, né? Mas ele está previsto no nosso planejamento reencarnatório, né? E, portanto, se está previsto, aconteceu no tempo que estava previsto, não é morte prematura. Agora, pensando nos motivos de morte prematura que a gente falou aqui, a maioria deles se encaixa nessa situação. Porque a morte de crianças, no exemplo, pensemos, se estava previsto já que a criança viria para o mundo para viver 10 anos de idade, e aos 10 anos de idade a criança desencarna, não foi prematuro. Ocorreu no tempo certinho, né?
E, portanto, não tem essa questão. Então, todas essas situações que a gente falou, a gente tem sempre que pensar nessa situação, né? Estava previsto passar por isso? Porque, como eu disse no próprio a questão do aborto, às vezes a pessoa pede para nascer num meio ambiente com uma pessoa violenta que vai provocar isso, e essa situação vai servir para ela de experiência que vai levá-la a refletir sobre os seus sentimentos, que a gente não conhece o passado. Então, a gente tem que sempre pensar, quando fala em mortes prematuras, nessa regrinha. E o planejamento reencarnatório? Estava previsto? Será que não, né? Agora, a questão do planejamento reencarnatório, vocês sabem muito bem que ele se altera todo dia, né? A gente muda o nosso planejamento reencarnatório constantemente. Tanto que na própria questão do momento da morte, como nós dissemos lá em cima, os nossos abusos reiterados na vida física acabam abreviando o nosso tempo de vida na Terra. É uma alteração do nosso planejamento reencarnatório. Mas vejam, os espíritos, quando tratam do tema mortes prematuras, eles enfocam um outro sentido, né? Deixa eu ver qual é o próximo slide aqui. Concluindo aquilo que a gente estava falando lá, né? Conhecemos o que está previsto em nossos planos reencarnatórios? A gente não conhece. Então é difícil concluir que uma coisa foi prematura ou não, porque a gente não sabe se estava prevista ou não. Nem sempre é como se pensa. Existem realmente mortes prematuras? Tudo depende do ponto de vista. E o Espírito, ele dá a ideia quando fala aqui no capítulo 5, né? Por que a vez de avaliar a justiça divina pela vossa? Porque a gente tem a justiça divina, que a gente necessariamente não compreende, e a gente tem a justiça humana, que é a nossa justiça. Quando acontece alguma coisa, logo a gente fala: Deus foi injusto, determinada pessoa foi injusta, porque a gente está julgando de acordo com o nosso padrão, né? Que não alcança ainda a justiça de Deus. Para a justiça de Deus, né, pouca coisa é prematuro, porque nessa complexidade que é o universo, Deus consegue prever tudo. Agora, a morte prematura existe, sim, para a justiça humana, para nós, o nosso ponto de vista. Quando uma criança morre, a gente fala que foi prematuro, mas a gente está analisando a questão do tempo de vida dela, porque a gente está pensando, o normal é a pessoa viver 100 anos, né? Mais ou menos. Então, se ela morreu com 20, isso foi prematuro, mas é uma análise nossa, né? Porque a gente não sabe o que estava previsto no plano espiritual, né? É uma análise nossa. E quase sempre o que a gente acha que é o mal, ó, é o bem, né? Já estava previsto, já está no plano de Deus. É a previdência, é a providência de Deus agindo. E a gente acha que é uma fatalidade do destino, né? Na questão das crianças, portanto, a gente julga quando morre em tenra idade que foi uma morte prematura, porque a gente está considerando o tempo de vida que ela poderia ter. Mas para Deus, se aquilo estava previsto, não é uma morte prematura. E no caso que eu iniciei a nossa conversa falando de Jesus, se você for analisar do ponto de vista da justiça humana, foi uma morte prematura, né? Desencarnar aos 33 anos de idade foi prematuro, porque os homens da época dele viviam um pouco mais, né? Às vezes não muito mais, mas vivia mais. E ele, portanto, desencarnou antes, né? Mas a gente sabe que isso estava previsto. Isso estava previsto há mais de 1000 anos antes de Jesus. Os profetas já falavam a respeito. Tanto que Davi, no Salmo 22, ele relata os acontecimentos do dia da crucificação, né? E é por isso que
mais cultura. Quem me conhece já sabe que eu falo um monte de coisa ao mesmo tempo. No dia da crucificação, algumas pessoas estranham que Jesus, no alto da cruz, tenha falado, né? Senhor, Senhor, por que me abandonastes? Né? E acham que ele estava falando contra Deus. E, na verdade, não. Ele estava fazendo referência a esse Salmo de Davi, o Salmo 22. Né? Porque ele queria ligar os fatos que estavam acontecendo, mostrando que esses fatos já estavam previstos 1000 anos antes. Né? No Salmo 22, o Davi, ele começa o Salmo dizendo assim: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Então Jesus, ele estava apenas repetindo o Salmo, só que pelo momento ele não pôde continuar, né? Mas ele fez essa referência. E nesse Salmo fala inclusive que os soldados lançaram a sorte sobre a túnica dele, não rasgaram porque era um tecido completo, não tinha costura. É bem detalhado em relação ao que aconteceu com ele 1000 anos depois. Portanto, gente, a gente conclui, né, dizendo que tudo depende do nosso ponto de vista. E o nosso ponto de vista engrandece de acordo com o que a gente procura se melhorar. O estudo é extremamente importante. A gente não pode ter a ideia de que, eu já me formei na escola espírita, pronto. A gente tem que estar constantemente estudando, em estudo, né? Essa é a conclusão possível quanto às mortes prematuras. Existe de acordo com o nosso ponto de vista. Pela justiça divina, tem que ser pensado melhor. Agora, algo necessário. Quando a gente fala de morte, como disse, a gente se entristece, porque o nosso ponto de vista ainda é bastante limitado, estreito às situações da vida física. Nosso espírito ainda não conseguiu superar o jugo pesado da matéria, encontra resistência ao entendimento maior pelos preconceitos da vida física. Nessa passagem do Evangelho, Jesus fica sabendo que Lázaro, o seu amigo, morreu, estava doente, na verdade, né? É avisado ele que Lázaro estava doente e é pedido a ele que vá até Lázaro para ajudá-lo. Mas ele se demora algum tempo onde ele está e não vai. Daí ele vai ao encontro de Lázaro. E desde esse primeiro momento em que é falado para ele, primeiro vem um mensageiro e fala que Lázaro estava doente, e ele se demora no local. Depois vem um mensageiro e fala para ele que Lázaro havia desencarnado, morrido. E ele fala, vamos até Lázaro, né? Ele não morreu, ele apenas dorme, ele menciona, e vai até lá. E chegando na casa de Lázaro, ele encontra as irmãs de Lázaro chorosas e vê toda a multidão também triste, chorando, e Jesus chora. Daí as pessoas que estão ali, o próprio texto evangélico narra dessa forma, eles falam, veja como Jesus o amava, está sentindo, está chorando. Mas pensemos, Jesus não estava chorando por causa da morte de Lázaro. Porque, primeiro, ele sabia que Lázaro não tinha morrido, né? Tanto que ele mesmo falou, ele não morreu, ele apenas dorme, que é aquilo que no Espiritismo a gente já estudou bastante, né? É um estado de letargia, né? E então, primeiro, Jesus sabia disso. E Jesus já sabia que ia usar esse momento para acordar, despertar Lázaro, ressuscitar Lázaro, conforme ficou, né, anotado no Evangelho.
Jesus não chorou pela morte de Lázaro. Jesus chorou apiedando-se pelo sofrimento das pessoas em torno do tema morte. Porque, como dissemos, por mais evoluído que sejamos, não somos insensíveis à dor do próximo. E Jesus notou que as pessoas ainda eram extremamente ignorantes a respeito da verdade que nos rodeia, a ponto de se desesperar diante da morte. E é por isso que fica para todos nós até hoje, o Espiritismo é um grande consolo na nossa vida, que às vezes muitas religiões não oferecem, né? Dando respostas vazias, com evasivas, e não explicando o que o nosso coração quer saber. Onde está a pessoa e ela está bem, né? Então, o Espiritismo trabalha o nosso sentimento, trabalhando o nosso conhecimento, nos fazendo pouco a pouco superar essas amarras que ainda nos prendem ao sofrimento. E um dos grandes, talvez o maior motivo do sofrimento da humanidade é a dúvida quanto à morte física. Mas dia a dia avançamos e hoje já estamos melhor. E no futuro, dizem os espíritos, teremos uma interação muito maior com os irmãos amados que estão no mundo espiritual. E a morte física, conforme fala o Livro dos Espíritos, deixará de ter esses contornos tenebrosos que hoje a gente vê. A morte física será algo natural, mas o contato com eles prosseguirá. Estamos caminhando para isso. E hoje já temos, né, como disse, o consolo do Espiritismo, mas nós, no papel de espíritas, temos que, não é fácil, né, mas nesses momentos tristes, ser exemplo, né, dessa verdade, de que não nos desesperando diante da morte, mas confiando em Deus, nessa certeza de que esses nossos entes amados estão ligados a nós, não estão perdidos, e que esse distanciamento é extremamente provisório, né? Os reencontraremos todos. Essa certeza de que eles estão sendo auxiliados pela equipe espiritual, por Deus e por Jesus, que além de nós os ama também, né? E sendo exemplo, consolar o coração daqueles que ainda não conseguem ter esse entendimento e sofrem. Quem já, certamente todo mundo já viu funerais e enterros de pessoas que não têm esse conhecimento, aquela tristeza, aquele desespero, isso dói no coração da gente. Então a gente roga a Deus e a Jesus que essa luz se faça mais presente em todos os corações, né? E que a gente possa ser o portador de um pouquinho dessa luz também, através dos nossos próprios atos. Tá bom, gente? Então é isso que a gente queria hoje falar com vocês. E eu retorno aí a palavra para quem de direito. Cecília, o Eduardo, quem vai prosseguir aí? Sei, alguém quer fazer alguma pergunta? Não sei se você está aberto a perguntas. Se alguém quer fazer algum comentário. Pergunta, se eu souber responder, tudo bem. Senão a Zibéria responde. Na próxima aula. Se ninguém tiver questionamentos, eu vou dar continuidade, então. Bom,
Vamos então dar início às nossas vibrações. Agora, depois de recebermos tantas informações edificantes que aliviam até o nosso coração, vamos fechar os nossos olhos, vamos serenando as nossas emoções, unindo os nossos pensamentos, liberando nossos melhores sentimentos, formando uma luz muito brilhante, muito vibrante. Neste momento, vamos envolvendo o nosso planeta com esta luz, espalhando muito amor, força, coragem e equilíbrio. Vamos purificando o ar, as águas e toda a natureza. Com esta luz, cheia de bons sentimentos, vamos envolvendo todos os habitantes deste planeta. Envolvamos todos os governantes para que sempre tomem medidas assertivas para o bem de seus povos, principalmente no nosso Brasil. Que essa luz envolva todos os trabalhadores da área da saúde, da segurança e de todos os serviços essenciais em um abraço carinhoso, levando-lhes fortalecimento e equilíbrio. Vibremos por todos os enfermos, onde quer que estejam, envolvendo-os com essa luz, dando-lhes serenidade, força, fé, restabelecimento da saúde. Vibremos por todos os hospitais, clínicas, casas de repouso. Envolvamos com essa luz todos os idosos e crianças desamparados, vibrando para que recebam o devido amparo e os cuidados necessários. Envolvamos com essa luz nossos irmãos que moram nas ruas, vibrando para que encontrem o abrigo e sejam supridos em suas necessidades. Vibremos por nossos lares, para que sejam sempre um local de harmonia, equilíbrio e refazimento de nossas energias. Envolvamos cada cômodo com essa luz, envolvendo também todos que compartilham conosco o mesmo teto e todos os nossos familiares com muito carinho. Vibremos por todos os nomes que constam no caderno de orações, todos os nomes que aqui deixamos para fortalecimento, todos os casos especiais que temos conhecimento, pela nossa amiga Rosângela, inclusive, fortalecendo-os cada vez mais, levando um abraço carinhoso e melhores vibrações de saúde. Vibremos pela fluidificação das águas que aqui deixamos, para que nelas sejam depositados os fluidos, os medicamentos e as energias que necessitamos para o nosso fortalecimento. Vibremos, enfim, por nós mesmos, nos envolvendo com essa luz, sentindo nossas forças sendo renovadas,
nossa fé multiplicada, nossa esperança duplicada. E que assim seja. Vamos então, nesse momento, partindo para o nosso relaxamento físico, vamos inspirando pelo nariz e expirando pela boca, calmamente. Mais uma vez, inspirando pelo nariz e expirando calmamente. E utilizando assim da nossa imaginação, vamos a um lugar da natureza, florido, cheio de árvores, um lugar gramado, com um lago. E vamos nesse momento nos aproximando de uma espreguiçadeira. Vamos deitando nessa espreguiçadeira, sentando nessa espreguiçadeira e vamos deixando com que as energias desse ambiente venham a nos auxiliar no nosso relaxamento. Vamos sentindo que os nossos pés são envolvidos por essas energias de equilíbrio, de paz. Vamos sentindo essas energias envolvendo as nossas pernas, abraçando nosso quadril, tocando o nosso abdômen, envolvendo todos os nossos órgãos internos, transmitindo equilíbrio, saúde. Vamos sentindo essa energia envolvendo o nosso tórax, envolvendo as nossas emoções, equilibrando as nossas emoções, envolvendo os nossos braços, as nossas mãos, tocando as nossas costas, envolvendo a nossa coluna, nos fazendo cada vez mais calmos, tocando o nosso pescoço, envolvendo o nosso couro cabeludo, transmitindo para o nosso rosto um semblante de paz, de alegria, de equilíbrio. E assim vamos sentindo esse sol a nos iluminar, a nos aquecer, a nos transmitir força, alegria, paz. E nesse momento em que estamos contemplando esse ambiente, vamos sentindo a presença dos nossos amigos espirituais, junto de todas as energias dos trabalhadores da fraternidade, aplicando passe em todos nós, trazendo aquilo que precisamos para esse momento, todo alimento espiritual que nos refaz para continuarmos a nossa jornada evolutiva. Que assim seja. E assim, agradecendo esta oportunidade bendita que tivemos de ter todos esses esclarecimentos, agradecendo a esses amigos espirituais que conosco compartilharam e a Jesus, nosso Mestre amado, por esta oportunidade bendita que nos proporcionou
vamos dizendo: graças te rendemos, Senhor, e que sejamos fortalecidos, que tenhamos uma semana de paz, de alegria, e que junto a vós possamos sempre retornar. O nosso abraço e até a próxima oportunidade. Bom dia. Bom dia, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Pessoal, deixa eu só pedir uma licença para dar um recadinho. Ótimo, ótimo. Nessa semana, nós teremos algumas aulas em conjunto no nosso curso do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que é uma aula aplicada para todas as salas. Mas, como todas as outras aulas, nós estamos abrindo elas também para o público em geral. Então, fica o convite aí para todos, para participarem. Quem não participou ainda, é legal participar para ter uma amostra do que é o nosso curso. Essa semana também está com o Gentil o tema dele é: posso atrair a prosperidade ou estou sujeito a um destino? Tema legal para a gente refletir. Então fica o convite para todos aí participarem na quarta-feira às 7h30, ok? O link é divulgado ali no nosso grupo de divulgação do WhatsApp. Só isso. Obrigado, viu, gente? Obrigada pela palestra, Gentil. Muito boa, muito elucidativa. Obrigado. Bastante. Obrigado, Boa gente, palestra, pela viu, atenção. Gentil? Tudo de bom, pessoal. Obrigado, meu Gentil. Muito bom mesmo. Obrigada por compartilhar, Obrigado. Gentil. Até mais. Bom domingo a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, bom domingo. Tchau.